eu só quero te fazer a última pergunta. Ó, se está gostando, curta, compartilha, vai lá, procura o professor Michelzinho nas redes sociais e tal. Também estou lá no @LeonardoAgostini76 no Instagram. Daí são mais pílulas, né? Uma coisa mais curtinha e tal. Enfim, aí procura lá também, mas tem sempre daí as notícias sobre os nossos podcasts aqui. Eu digo que eu não tenho chamado de podcast, porque eu não dei nem nome ainda, sabe? Estou mais preocupado com o conteúdo do que com a forma. Então, assim, tudo eu que faço, você sabe? Só tudo eu que é o cameraman, é o editor, é o equipe, tudo eu e tal. E também, se eu quiser, eu lanço ou não lanço, brincadeira, né? Mas, enfim, é que eu tenho bons amigos que me dão esse prazer de vir aqui e dar essas megas aulas. Então, eu falo que são megas aulas, não são nem podcasts, são mega aulas, né? Que, assim, você... eu falo que o espírito lá de trás, que quando eu lancei lá em 15 de agosto de 2023, eu falei, eu quero dar a oportunidade para aquele aluno, para aquela pessoa, principalmente o aluno do curso de Direito, né, que não tem a possibilidade de ter o Michel, né, porque o Michelzinho, ele tem o tempo escasso, aí mesmo que ele quisesse, ele poderia dar aula para o mundo inteiro, tá? Mas é um baita de um professor, olha o conhecimento que ele está passando aqui, olha o vigor e tal, olha o advogado que é de mão cheia, ele não vai ter acesso, nem todos nós temos, né? Mas, nós que nos formamos lá no século passado, né? Lá no século passado, eu no século passado, você um pouquinho depois do século passado, mas assim, lá no século do Código Civil 16, Código Penal lá, né, lá vai bolinha, a gente tinha lá aquele grupo limitado de professores e aquilo que tinha aprendeu, né? E a gente não tinha acesso a professor de federal, não tinha acesso a professor nenhum, né? Porque era nem congresso, olha lá, né? Olha lá, mas é muito pouco. Então hoje é a forma de difundir esse conhecimento. O que eu quero difundir esse conhecimento, eu estou gostando, vai lá na página do professor Michel, também elogia ele para ele se sentir motivado a voltar. Porque eu quero fazer as próximas, Michel, em algum momento com você eu posso fazer, que eu não tenho medo, né? Porque assim, tem alguns convidados que eu quero deixar mais à vontade, e às vezes a gente faz gravado para poder editar. Sim, claro. Né? Às vezes quer dar uma paradinha, enfim, com você aqui que é professor de mão cheia, que vai, né? Enfim, dá para fazer ao vivo, porque eu gostaria de pegar as perguntas ao vivo, né? E daí já passando assim, fazer. Você tem que aquele pica-fogo, aquele bate-rebate, enfim, a gente vai fazer ao vivo daqui ainda esse ano, se Deus quiser, tá? Lá na sede nova daí. Mas vamos lá. A última pergunta que eu te faria é a conduta do advogado. O que eu vejo de muito, inclusive eu falei para você fora do ar aqui, eu fiz uma audiência, nós estamos gravando na segunda-feira, eu fiz uma audiência na sexta-feira, tá? O juiz trabalha na sexta-feira, advogado também. Sim, Vocês acham que não, mas trabalha, tá? Trabalha também. Mas a questão, eu fiz a audiência na sexta-feira, enfim. E no final, meu dia estava indo muito bem, no final, enfim, um colega se comportou de um jeito, quem sabe eu também posso ter me comportado de um jeito que ele não gostou, enfim, deu uma entrevista, mas tudo resolvido. Está naquele processo, está resolvendo, mas o que eu vejo muito, né, é que alguns colegas, seja colega homem ou colega mulher, tá? Claro. Diferente, tá? O que às vezes ele faz, né? Ele quer demonstrar para o seu cliente uma combatividade, ou quem sabe que ele vestiu a camisa. E é mais ou menos aquele tipo, fica um torcedor, um fla-flu, né? E daí assim, ele fala que você é feio, você fala, mas você é 2 vezes mais feio, né? E começa a descambar. Eu já fiz audiência, essa audiência foi exatamente por isso. Eu acredito que o advogado estava, não interessa qual caso que é, o advogado estava querendo demonstrar para o preposto que ele vestia a camisa daquele cliente, né? Para mim foi nítido isso, porque não tinha, o que ele falou não tinha razão de ser. E como eu já tinha explicado para minha cliente o que ia acontecer, eu não precisava ficar... Não é, eu falo, não é grito que vence a audiência, não é grito que vence cara, grito que vence cara. Na verdade, ele torna insuportável um processo. Né? Então, agora, eu gostaria de saber de você, como é que o advogado se porta, um advogado de defesa, tá? Porque você assiste a acusação lá de vez em quando, tá? Mas o advogado de defesa, como é que ele vai se portar para que o cliente se sinta, o cliente dele, né, que está sendo demandado, está fragilizado, está indignado, às vezes é vítima de uma falsa acusação e tal. Como é que você tecnicamente consegue, e como é que você se comporta dentro do processo? Porque assim, uma coisa é o cuidado com as palavras, né? Palavras são armas, né? Nós usamos armas, né? Que elas atingem, às vezes, muito mais duramente do que fosse uma faquinha, né? Uma facada. Porque a facada se craniza rápida, as palavras ficam lá, às vezes o cara fica remoendo anos, né? Então como é que o advogado
se comporta para defender bem o seu cliente, tudo bem. Tecnicamente você tem conhecimento, mas eu digo, como é que ele se comporta no falar, no apresentar? Você já deu uma dica muito boa aqui, ó. Volta aqui, vai lá, quem é advogado criminal, volta, dica de ouro. Tinha que ser cortada aqui para lá, não, estamos aqui, isso aqui vai para a prática jurídica, a prática do jurídico, inclusive. Mas assim, como é que o advogado se comporta? Enfim, foi muito longa a minha porque eu quis dar uma explicação. Como é que porque eu odeio comportamento inadequado, a ofensa, o xingamento, sabe, vai para audiência e fica brigando com todo mundo, já fica xingando o promotor, fica xingando o juiz, fica xingando isso, aí vira um circo, né? O circo de horrores, né? Mas como é que o advogado se comporta para ter esse equilíbrio, né? Porque tecnicamente eu sei que você tem. Sim. Você tem conhecimento técnico. O problema é que o teu cliente está esperando de você algo que ele não vai entender, que não é aquilo que... Não é a agressão, a ofensa, o falar que é uma vagabunda, uma piranha, uma biscate, tudo aqueles adjetivos nojentos. Ele não... Se você... Porque o cliente espera isso. Sim. Eu falo pro meu cliente, às vezes eu faço... Antes da audiência eu faço 3, 4 reuniões com ele, falando... Não é assim que se comporta, não é assim que você ganha audiência. Mas eu quero saber com você, porque daí é muito mais complicado nisso aqui, violência doméstica, né? Sabe, Léo, que uma das grandes dificuldades que eu sempre tive desde o começo é que, assim, né, eu acho que cada um escolhe um estilo do jeito que achar melhor, enfim, né? O meu é justamente o oposto, eu não gosto dessa espetacularização na audiência e essa pirotecnia toda. Quem quer fazer faz, ok, não é... Não. Mas a minha grande dificuldade era sempre de achar que não, mas acho que para ser bem sucedido tinha que ser desse jeito. Assim, eu sempre tinha essa... E eu fui vendo... Porque é um modelo que vende jornal, correto? Antigamente? Era um modelo que vendia jornal, hoje vende likezinho lá no Instagram. Assim, tem, né? Enfim, e eu não gosto, né? É claro que... assim, eu particularmente não gosto. É claro que a gente tem que ter os embates, e às vezes acontece, ainda mais na área criminal, com a promotoria, com o juiz, etc e tal. Mas eu confesso que eu não sou muito fã assim, uma coisa é ser combativo, outra coisa é ser bélico, né? É bélico, então, assim, combativo tem que ser sempre dever do advogado, mas outra coisa é você transformar a audiência num clima horroroso e o negócio não sai, né? Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, né? O meu perfil é falar de fatos. E assim, na violência doméstica a gente tem outro ponto. Você está numa vara de violência doméstica contra a mulher. Então, você adotar uma postura machista, uma postura de menosprezo... É isso que eu gostaria de saber. E assim, é isso que eu gostaria de saber. Por mais que às vezes se depare com uma situação que sim, é uma falsa acusação. Você pode se deparar com isso. E você pode se deparar também com a situação de que, nossa, olha, tá delicada a situação do meu cliente. Então a gente talvez trabalhe com falta de provas, etc. Mas adotar essa postura, assim, existe uma coisa que pode parecer absurdo que eu vou falar aqui, mas você vê que, assim, quando você vê o Poderoso Chefão, que ele dizia para os inimigos dele, é só negócio, né? E eu acho que tem um mandamento do advogado que eu gosto muito, que é aquela lá de você não pessoalizar suas derrotas, porque vai chegar um momento que a tua vida se torna insuportável. Eu acho que isso pode ser ampliado, porque, assim, o cliente, para você prestar um bom serviço, você não pode entrar no meio do conflito. Tem que estar desapaixonado. É a mesma coisa com o médico, porque é engraçado. Se o médico vai lá fazer uma cirurgia morrendo de medo que você morra, é muito provável que ele fique tão nervoso que algum erro ele cometa. Perfeito. A mesma coisa vale. Então, assim, se você vai para a violência doméstica, eu acho que o ponto essencial é focar no fato. E às vezes, sim, você pode se deparar com situações, e eu comecei a entender o seguinte, por exemplo, eu tenho situações que, se forem me cobrar um custo emocional muito alto, eu prefiro nem atuar. Eu também. Olha, tanto que você estava falando de áreas de ações e família. Muito pouco, porque o custo emocional é muito alto. O custo emocional é muito alto. Então, para conseguir fazer um bom trabalho, eu prefiro, assim, olha, não pessoalizar. Assim, olha, a pessoa pode estar acusando, internamente eu posso estar achando, porra, que sacanagem, que isso, que aquilo, mas na hora eu não posso atacar aquela mulher. Claro. Até porque a gente nunca sabe exatamente tudo. A pessoa que vem falar, o processo vai dar conta de todas as circunstâncias fáticas que não vai dar. Claro. Né? Ele vai trazer recortes e a gente vai ter que formar com base nos recortes. Então, assim, na minha atuação, eu não gosto
dessa situação de existe sim, o meu cliente eu vou defender, mas o meu cliente tem que entender que eu não vou ofender as outras pessoas na defesa dele. Eu vou atacar o fato, eu vou fazer perguntas, eu vou tentar produzir prova para desconstruir uma versão e trazer uma versão alternativa falando, olha, talvez não foi isso que aconteceu outra coisa. Ou vamos... Né? Assim, o advogado criminal ele sempre tem que ter a ideia, olha, eu preciso trazer uma dúvida. Sim, claro. Ou se for o caso, às vezes, você já falar para o cliente, olha, tua situação está complicada, então vamos tentar trabalhar com uma pena reduzida, porque o pessoal sempre acha assim, eu falo para os meus alunos, eu falo assim, a minha avó pode achar que se o cara falar que é inocente ele se livra. Vocês não. Porque não é assim que funciona. Assim, por exemplo, você vai lá... a minha avó pode achar. Mas assim, eu lembro de um caso lá de um sujeito chamado DJ Ives, que foi amplamente divulgado, imagens dele batendo na mulher na frente dos filhos. Uma situação como essa, às vezes você vai ter que chegar para o cliente, eu não sei quem é o advogado dele, eu não conheço o processo, mas eu estou usando isso como exemplo, você chegar para o cliente e falar, olha, é muito difícil a gente conseguir uma absolvição. Então, o que você acha da gente trabalhar com uma ideia de redução de pena? Né? Ou eu vou precisar estudar teu caso, mas as alternativas são essas. Mas eu acho que nunca essa questão bélica de você pegar a dor do cliente e partir para um machismo, partir para uma... Porque existem meios para você colocar em xeque a versão da parte adversa. Claro. Existem meios. Então, foque mais nisso, né? O meio, às vezes, não é você chamar a mulher de louca. Até porque você tem que lembrar que a juíza, geralmente, é uma juíza de violência doméstica, e ela vai olhar e falar. Então, quer dizer que uma mulher não pode fazer uma denúncia porque ela é louca. E, às vezes, a gente não... Assim, a juíza está olhando o seguinte, se uma mulher vem aqui procurar ajuda do judiciário... Talvez ela não seja louca, talvez ela esteja pedindo socorro. Claro. E eu preciso presumir que ela vai pedir socorro e depois eu vou ver o que acontece. É o que eu falo assim, para você falar, para a ideia a gente finalizou, porque a gente ia falar de prova, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Se você quiser, a gente vai falar só de provas nesse âmbito no criminal, eu vou trazer ele de novo. Daí eu acho que a gente faz até ao vivo, tá? Aí é para advogado mesmo, para quem quiser saber de provas, que eu vou falar de prova no WhatsApp, prova de câmera fotográfica, gravadores, tudo isso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, para a gente finalizar, Michelzinho, gatilhos mentais, sabe? Quando você utiliza uma expressão que você estava falando, você fala para isso, bateu automaticamente o gatilho mental da juíza falou, uma pessoa machista procurou um advogado machista. Exatamente. Então, assim, é gatilho mental. A gente não vai, você não tá lá vendo o calor danado e vem uma Coca-Cola, parece o troço da Coca-Cola refrescante. Você não tá com vontade de tomar Coca-Cola, isso é gatilho mental. Léo, aí você vai atuar naquele âmbito desse jeito, gente. E tem uma questão importante que o próprio Código de Processo Penal, em virtude da lei Mariana Ferrer, que foi aquele caso, aquela audiência que ficou famosa do advogado, etc e tal. E a lei fala que o juiz tem que coibir, o advogado pode ser responsabilizado criminal, civilmente e administrativamente. E a OAB também tem uma atuação um pouco mais rígida em relação a essas questões envolvendo violência doméstica. Então a gente tem que tomar cuidado. Aí assim, eu já vi no meu Instagram, olha, defesa exclusiva de homens nesse sentido, porque os homens ficam expostos a todos os tipos de violência, de todos os tipos de acusações, etc e tal. Enfim, e eu não acho que é por aí. Querem fazer, quem quiser fazer, eu não tô falando, quer fazer, cada um faz o seu e pronto. Né? Mas eu tô falando que, pra mim, né, quando a gente fala dessa atuação, você consegue, por exemplo, né, aquele caso, um caso, né, que sempre, o que essa lei quis coibir? mas que uma mulher é vítima de estupro, se chega lá e fala, mas que tamanho que era a roupa que você estava usando? Às vezes você consegue desconstruir a versão trabalhando com outros elementos de fato que você tem presente no caso. E isso foi uma coisa que eu aprendi olhando grandes advogados. Sim, claro. Os advogados que eu admiro são os advogados que eu vejo e fazem uma interpretação de prova sem desmerecer os outros. Assim, pelo menos as experiências que eu tive quando eu vi o professor René Dotti no tribunal, ele trabalhava, ele não desrespeitava ninguém. Ele não desrespeitava. E olha o resultado que ele sempre deu. Exatamente, ele não desrespeitava ninguém, mas ele trabalhava assim, olha, eu tenho uma hipótese, mas vamos trazer à luz do juiz outras hipóteses que podem ter acontecido naquele caso. Claro que eu não vou inventar uma história para combater uma outra história que talvez tenha sido inventada, mas vamos trabalhar
trabalhar às vezes com os aspectos da história que veio, aí da hipótese. Eu acho muito interessante no processo penal, já caminhando para o fim, Léo, que o processo penal tem se preocupado muito com a ideia hoje da construção das hipóteses, ou seja, a ideia de que você tem uma hipótese da acusação, mas essa hipótese pode não ser a única. Então, o que embasa essa hipótese? E aí vem todo aquele estudo a respeito da veracidade da prova, da confiabilidade de prova, o que não era discutido há pouco tempo atrás. Então, hoje em dia, você tem que olhar e falar, tudo bem, você tem uma mulher que diz que foi agredida, a palavra da vítima tem relevância, ok. Mas as provas que ela está trazendo, será que essas provas são efetivamente confiáveis? Você falou do WhatsApp. Será que vamos ver se o WhatsApp mesmo... É só um recorte? É um recorte ou ele é um todo? Vamos ver as imagens. E isso não quer dizer que você tá desmerecendo a versão, mas está dizendo que eu gostaria de investigar essa versão porque, juiz... Pode ser que essa versão não corresponda com a realidade. E você, para julgar, você precisa ter uma confiabilidade de prova. Claro. Então, acho que são todos esses aspectos que você não precisa bater na vítima, bater no advogado da vítima no sentido de ser agressivo. Mas é claro que na defesa a gente tem que ser combativo. Mas o combativo você pode... Não, claro, você não precisa... escolher. Sabe por que eu tô te falando? E a gente finalizou aqui, porque você tem que ir lá dar aula. Não quero que os alunos me xinguem daí, né? Quero que eles fiquem nossos ouvintes aqui. Mas olha, não sei se você já viu isso, enfim. Deixa eu falar de uma forma que eu não seja barrado, que não caia o nosso conteúdo, mas é um conteúdo acadêmico. Eu não posso falar também do personagem, ou da personagem, do personagem, quem me contou, tá? Mas quem me contou horrorizado, tá? Veja como é complicado um advogado. O que era o caso? Caso de... Eu não sei qual qualifica, tá? Mas de violência sexual contra uma menor parente, tá? Tio e sobrinha. O processo tramitou, chega em alegações finais. A advogada, então uma advogada mulher, fala: este crime era impossível. Por quê? Porque a marca que deixou na criança, acho que era 12 anos, tá? Foi essa. E o meu cliente não tinha o potencial de causar esta marca. Estou tentando explicar de uma forma que você já entendeu. E o que ela faz? Ela junta uma fotografia do indivíduo ereto, perfil para lá, perfil para cá, perfil para cá. Mas posso só fazer um adendo? O Supremo Tribunal Federal, porque, claro, a gente tem muita aquela discussão de ampla defesa, né? E o juiz, isso serve no civil, no penal, o juiz também ele tem o poder de indeferir determinadas provas, protelatórias, inconvenientes, etc. E tal. E o Supremo tem um precedente de um homem que dizia que estava tendo a sua defesa cerceada porque o juiz indeferiu um pedido de perícia para que o órgão sexual dele fosse comparado com a dimensão da lesão. Com a lesão, né? Porque, enfim, né? E a vítima teria que ser submetida, e esse é um outro problema que a gente tem da chamada revitimização. Então, assim, não era na época, essa questão da revitimização, ela surgiu muito por causa da Lei Mariana Ferrer, etc e tal. Então, isso tem. Mas, de fato... É um tipo, eu particularmente não adotaria esse tipo. O que eu te pergunto é assim, mas é bom saber, porque quando a pessoa me contou, e não contou assim, inchado, o assunto era delicado, estava falando de assunto profissional, né? E como eu dou aula também, você dá aula, enfim, a gente se esbarra com muito professor para lá e para cá. Mas o que me chamou a atenção, eu não sabia, veja, então a advogada estava bem intencionada, eu só perguntei para essa pessoa se tinha sido feito pedido de prova pericial, não tinha sido feito, só apresentou-se em uma alegação final e existiam muitas profissionais mulheres naquele processo, né? Sim. E assim, eu fiquei imaginando, e por ser uma advogada mulher também apresentando para algumas outras profissionais que também eram mulheres dentro do processo e sem nem pedir segredo ali para ficar e tal... Sabe, eu não recebo por WhatsApp isso não, tá? Não, sim, uma questão não crime e tal, só que assim, é uma discussão realmente acadêmica. Agora eu vi até o fundamento, imagino que ela tenha pensado, né? Mas não tinha pedido perícia ali nesse caso, te garanto. Mas que para mim, a mim me chocou. Eu fico imaginando eu, advogado, vendo aquilo na alegação final, sabe? Então, assim, o advogado tem que ter um cuidado. Eu não estou julgando, que bom, porque eu estava fazendo até um pré-julgamento
inadequado da profissional, tá? Ela estava fazendo tudo que estava ao alcance dela, perfeito? Sim. Então aqui eu já vou começar a defendê-la e é bom para mim que me esclareceu. Mas sabe, para mim é difícil ver isso numa alegação final, porque o processo eletrônico é uma porcaria hoje, né? Você coloca tudo que quiser ali dentro. É complicado, mas então, provavelmente talvez o juiz possa ter mandado excluir. Tinha o dito cujo para frente, para trás, para cima, para baixo. Mas assim, Léo, até fazendo uma dica, já viu? Finalizou, tá? Você já viu aquele O Segredo? Que eu tô transformando em piada, mas não é aquele piada. filme O Segredo dos Seus Olhos? Não vi. Assista. É um filme argentino, ganhou o Oscar, é sensacional. E tem uma questão muito parecida com isso que é utilizada no filme. Sério? Numa ficção, por óbvio, né? Basicamente, o contexto é de um homem que fica... Assim, eles têm um caso de uma mulher que é estuprada e morta. Acho que é o caso Morales, que eles chamam lá. E ele depois de muitos anos depois do caso, ele volta com aquele caso que eles não conseguiram solucionar. E isso tem uma questão também do que ele deixou passar da vida, mas é um filme sensacional e num momento eles usam como elemento de investigação esse tamanho do órgão sexual para provar determinado sujeito. Perfeito. Assim, o que eu vejo de problema nisso, né, Léo? Eu acho que, por exemplo, aí a gente teria que chamar um médico legista, porque eu, particularmente, nunca tive uma situação como essa. Eu sei que existe um precedente nesse sentido, pelo que eu estudei, mas... Essa é bacana ver professor, né? Porque daí você vê... Mas a questão maior aqui, Léo, eu, particularmente, eu não sei se eu adotaria essa linha. Mas se eu tivesse um parecer técnico apontando para isso, aí não seria uma situação, seria uma situação de apontar elementos, pedir a prova técnica. E daí falar, olha, eu tenho um parecer de um... E aí vem uma questão só pra gente falar, eu sei que tá passando tempo, mas... Não, mas é o teu tempo, o teu tempo que eu tô porque passo. Assim, Léo, eu vejo o seguinte, mesmo para você escolher quem vai fazer a parte técnica, tua defesa tem que ser um profissional sério, um profissional comprometido. Então, por exemplo, um legista experiente que saiba explicar o porquê das coisas, né? Mas realmente é uma tese muito delicada. Aqui vamos ficar aqui só no aperitivo, tá? Porque isso a gente vai ter que falar de prova. Nós estávamos falando aqui antes disso, desculpe te interromper, mas olha, exija da gente, cobra ele, professor Michel, para ele me dar mais uma agenda para nós falarmos de prova, porque veja, escolher, eu conheço aqui, tá, um perito, não preciso saber, ninguém sabe o nome, mas que é de Curitiba, eu cansado de saber, esse cara dá 20, 30 pareceres mensais de tudo quanto é coisa, de médico legal, né? Sim. Então é o erro médico, a violência sexual, de tudo que você imaginar. E é para Chico, para Francisco, ele tipo, é assim, sabe? Ele, então, uma hora é para vítima, outra hora é para professor, outra hora a tese que precisar, ele tem ele vai ter um detalhe que é importante, não. O detalhe que é importante como é que você vai confiar num trabalho desse? Você precisa, às vezes, para o teu cliente, ele tem que entender que a parte jurídica para o sucesso do acolhimento da pretensão dele, do interesse dele pelo judiciário, por exemplo, um réu, para ser absolvido, muitas vezes, a parte jurídica vai ser 20, 30% do trabalho. Claro, Às vezes 80%, 70% vai ser o trabalho técnico. Né? Então, às vezes, dos fatos. E assim, e claro, o advogado agora, assim, eu acho que na violência doméstica em si, o advogado tem que tomar muito cuidado, porque você tem que ver o seguinte, eu não preciso agradar o juiz. Em partes sim, em partes não. Assim, quando você precisa falar, olha, eu não estou aqui, juiz, para contribuir para uma condenação, se isso for te agradar. Eu estou aqui para defender o interesse do meu cliente. Mas, por outro lado, será que uma situação como essa que você trouxe, o que isso vai gerar no juízo? Será que isso aumenta uma probabilidade de absolvição sem ter uma prova técnica e você trazer uma foto dessas, assim, para provavelmente uma tese dessa para dizer que era menor do que eu... Com certeza. E aí fica uma coisa assim, será que isso vai cair bem? Né? Enfim, mas isso é o de cada um, né? Cada um. Por isso que a gente tem que, assim, por isso que eu acho que é interessante, como diz, hoje nós estamos aqui, senhores, eu só vou mesmo terminar, porque o professor Michel tem que ir para o jurídico. Já anoiteceu em Curitiba, que estava aqui, eu tenho que sair, vou liberar ele rapidinho. Então, já agradecendo. Mas só isso aqui, para falar o seguinte para os senhores e para as senhoras que nos acompanham aqui. Quem está assistindo, volto a frisar,
podcast. Já passou de hora, tá? Se já passou de hora, quem assiste um podcast desse é o bom profissional. Sim. Não é só a vítima, espero que a vítima também aqui, ou que tem um se potencial vítima, se identificou, enfim, também assista. Mas, obviamente, é um canal de direito, então são discussões jurídicas. E a gente tenta deixar da forma, por isso que eu trago professores, né? Deixar da forma mais mastigadinha possível, para que as pessoas também, do povo, que é quem interessa a lei, né? A lei interessa para explicar ao povo, não para nós. Nós usamos ela como meio para trabalhar, sobrevivemos disso, né? Mas o que interessa é para o povo. Então, assim, a gente tenta deixar mastigadinho, mas o que interessa é quem vai assistir um podcast de 1 hora, 1h30, ele quer aprender. E se ele quer aprender, ele quer aprender e falar, puxa, mas eu nunca tinha pensado nisso. Será que eu não posso chocar? Será que eu não posso tirar uma chance de absolvição? E a gente comete isso. Eu falei aqui, eu não me arrependo em nenhum momento até hoje. Um dos primeiros casos que eu fiz lá de erro médico, fiz uma apelação de 130 páginas. Tá? Eu tenho certeza que ninguém leu aquela minha apelação. Eu achei um tesão, mas eu tirei a chance do meu cliente, tá? Mas o meu cliente ficou satisfeito. Ele falou, doutor, eu li, reli, adorei e tal. E tá bom, tá no jogo. Tá bom, é assim, pelo menos. A gente vai aprendendo muito. E vai aprender, mas hoje eu faria uma petição de 130? Nem a pau. Nem a pau. Nem a pau eu faço. Não que eu concorde em limitar os nossos trabalhos, porque o juiz está preocupado e não quer ler mais do que 9 páginas. Vai pra puta que pariu. Às vezes não tem como. Vai pra quintos invernos, tá? Ele tá ganhando bastante pra isso, tá? Mas assim, obviamente tem que usar bom senso. E assim, outra coisa, né, que é importante, já que tem várias pessoas assistindo, Léo, é aquilo. Às vezes a gente debate, mas se você, por exemplo, olha, eu quero juntar essa foto. Então, ok. Assina o termo de compromisso? Mas enfim, eu já tive casos, por exemplo, eu também já fiz petição de 90. Às vezes, no crime, fica muito difícil quando você tem vários fatos, você fazer menos de 100, assim, fica muito complicado. Mas é claro, assim, por exemplo, Tribunal Superior. Tribunal Superior, quanto menor, melhor. Melhor, claro. Né? E às vezes o Tribunal Superior, por incrível que pareça, mas é só discussão do direito. Então, às vezes realmente a discussão do direito, que era para ser mais complexa, não adianta você querer fazer um monte de teoria. É você pegar a letra da lei, encaixar o caso concreto, precedentes e acabou. É basicamente isso, né? É bem difícil, né? Mas de fato, a gente vai aprendendo com o tempo como fazer, né? Eu acho que o grande aprendizado que eu tive no final das contas, Léo, foi que no começo eu pegava muito a briga do meu cliente para mim. E aí, assim, isso me consumia. E aí o cara fala, pô, mas o advogado... Não, é aquela coisa. Hoje eu sei que, por exemplo, quando eu vou no médico, que nem eu falo, eu quero que o médico, acima de tudo, seja profissional. Claro. Que o médico olhe para mim e fale assim, olha, eu vou fazer o melhor para te curar. Né? Mas vai ter, assim, porque daí você pensa, poxa, se o médico começar a chorar comigo ali... Mas você veja, para gente finalizar, porque você tem que ir, Deus me livre, né? Para finalizar, já te agradeço e tal. Finalizar, eu fico pensando, eu aluguei uma casa de uma que era uma clínica, enfim, oncológica, né? Eu não conhecia a senhora, que é a médica, que hoje está aposentada, oncologista, né? Eu conheci o marido, gostei dele, enfim. Mas eu fico falando, imagina, daí eu pensei, falei para a Catinha, né? Falei, nossa, Catinha, imagina, uma oncologista. Então pense conosco, usemos o bom senso, né? O oncologista, quanto mais velho, mais chance de acertar o teu diagnóstico, correto? Porque ele assistiu mais casos e ele resolveu mais casos. Mas nesse caminho, mais pessoas morreram na sua mão, correto? Sim. Se ele adoecesse, eu não teria um bom oncologista, porque ele morreria antes. Então a gente, tecnicamente, também tem que ver isso. Tem que falar, o advogado, por mais que o cliente exija, queira dele isso, essa pessoalização, não quer dizer que o advogado vai ser irresponsável, mas é que ele tem que se desligar. Ou que ele não está nem aí. Que ele não está nem aí. São formas de atuar. Graças a Deus a experiência vai nos trazer. Obviamente que a gente se consome com muitos casos, né? Claro, é óbvio. Se consome. Mas se a gente pessoalizar cada um dos casos e o cliente exigir... A gente vida vai se tornar insuportável. Não temos mais família, daqui a pouco nós estamos aí brigando no trânsito, estamos batendo nos outros e tal, ficamos loucos ou estamos indo para o hospital psiquiátrico, né? Mas o professor Michelzinho, no coração, você é sensacional. Aqui, ó, vou terminar muito rapidamente, se você gostou, tá? Curta, compartilha, marca lá, vai lá no perfil do professor Michel que não sei sim, Michel, né? Que não sei sim. Vai estar aqui tanto no diagrama, mas também vou deixar fixado lá o perfil dele, elogia, bota nos comentários, elogia aí, bora, vamos lá. Baita de uma aula e tal. Me procura lá no @LeonardoAgostini76, depois também vê aquele
podcast dele sobre crime de bullying, hein? Olha, sensacional. A lei era nova, continua nova, né? Porque a lei é nova, enfim, né? Passou-se 1 ano e meio dessa lei, enfim, fevereiro do ano passado, acho, ou fevereiro do ano atrasado, foi. Alguma coisa assim, né? Fevereiro de 2024, acho que foi isso. Tá? Então, 1 ano de lei, nem engatinhou. Então, ó, assunto quente aqui, vai lá pro curso do professor Michel. Michelzinho, muito obrigado. Mais uma vez, Léo. você é o cara, assim, pessoa profissional, mais qualificado, gabaritado, pra gente finalizar, de uma personalidade maravilhosa. Eu estou te devendo 2 churrascos já, né? O primeiro, eu estou devendo o primeiro, não cumpri, o segundo, então já são 2 churrascos, então fica do cara aqui, enfim, mas uma pessoa, assim, conhecimento extremo, técnico, muito técnico, cabeça, fala com os precedentes e tal, que eu fico até com vergonha, eu falo, pô, né? Acho que eu tenho que abandonar o direito, virar só entrevistador, e depois uma pessoa agradabilíssima, né, Michel? Assim, que Deus te abençoe, eu falo sempre disso, Deus tem me abençoado com boas amizades, que Deus te abençoe, que você curta aquela família maravilhosa, que você tenha aqui, consiga criar, e eu tenho certeza que vai criar a sua filhinha, né, Antonella, com esses princípios, enfim, vai ter muita alegria com ela e com a esposa, né? Michel, muito obrigado mais uma vez. Você, né? Nos vemos e espero que esse ano você esteja aqui. Eu espero que o pessoal goste também. Vai gostar mesmo. Muito bem. Muito obrigado, senhores. Até a próxima. Um grande abraço.